Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos chegando aí juntinho de você para a gente ficar um pouquinho mais aquecido com Atualidades Pampa. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a tensão é cada vez maior e a apreensão também é cada vez maior com relação à paralisação dos caminhoneiros, a provável desabastecimento em supermercados, em postos de gasolina. E é o protesto dos caminhoneiros já causou problemas além da conta, né? Por exemplo, o lixo todo, o transporte do lixo que é feito de Porto Alegre até Minas do Leão, está sem ser feito. Está só acumulando lixo, porque os caminhoneiros, os caminhões estão parados nos postos, nas estradas, enfim. E o representante dos caminhoneiros, um dos representantes dos caminhoneiros, André Costa, que é o presidente da Federação dos Caminhoneiros, isso a gente tem que prestar atenção. Às vezes falam pela greve o sindicato e os representantes das empresas, né, dos caciques e daqui a pouco o dos índios. Ele disse que só um milagre vai fazer com que a greve dos caminhoneiros seja encerrada. E também temos outros assuntos para tratar com vocês aí. E eu acho que essa maluquice, ou de greve, ou de roubo, ou esse medo de ir para a cadeia, está literalmente deixando os parlamentares sem calça, né? Pois teve um parlamentar, um deputado... Que nem o povo brasileiro, que não tem mais calça. Mas é isso que eu disse. Então, bem-vindo ao clube, deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Ele fez uma divulgação em apoio aos caminhoneiros, mas só que ele se vestiu só da cintura para cima. Ele estava de camisa, de gravata, de casaco e numa mesa de vidro. Então, assim, mal calculada o enquadramento. Eu acho que ele estava de bermuda, mas aí as pessoas já aproveitaram para dizer que ele estava de cuecas. Samba canção. Samba canção, de cuecas, Isso samba é falta canção. de decoro. Não, é muito boca aberta, Sua Excelência, né? Sua Excelência é muito boca aberta. Sua Excelência é muito boca aberta. Mas eles são boca aberta só para algumas coisas, né? Eles são para outros são muito ligeirinhos, né? Eles são seletivos. Magda, a greve está fazendo... Vou fazer um trocadilho aqui. A greve está... Os caminhoneiros estão fazendo o Brasil descobrir um novo caminho. Parece mentira, ninguém estava levando muito a sério, mas o Brasil, ao fazer a opção pelo modal rodoviário, colocou na mão, ou melhor, nos caminhões, a circulação de toda a corrente econômica que transita pelas veias, ou seja, pelas estradas do nosso país. Os caminhoneiros estão dando uma demonstração, em alguns lugares com abusos, em outros com extrema civilidade. Mas é um movimento gigantesco que atinge o país todo e que começa a receber apoio de outras categorias profissionais. Em Minas Gerais, os metalúrgicos estão convocando uma reunião, podem também aderir, e isso pode acabar trazendo uma greve geral. No Rio de Janeiro, os professores também convocaram uma reunião agora à tarde. Aqui no Rio Grande do Sul, algumas entidades de classe também têm reuniões, inclusive para essa noite. E vou te dizer uma coisa, acho até muito bom isso. Tem que parar o país. Porque alguma hora as coisas têm que acontecer, Magda, alguma hora eles têm que prestar, tem que tremer pelo menos um pouquinho a perna. A entrevista que foi dada pelo ministro da Fazenda, mais o Padilha e o Marum, foi constrangedora. O governo não quer negociar. Não. O governo não quer negociar, diz que não vai mexer na gasolina, no diesel talvez tire a CID, que já é uma vigarice. 0,05 centavos. Já é uma vigarice. Se tivesse justiça nesse país, tinha impedido essa cobrança, porque é bitributação. Sim. Mas não, inventaram um outro nome lá e a justiça amarelou para o governo federal, né? Agora, estão propondo negociar reduções exclusivamente no diesel, reduções significantes. Os caminhoneiros disseram não. Eles se reuniram agora no final da tarde. R$3 é que tem que custar. Não custar mais do que isso, eles não vão se mexer. E sabe qual é o custo do diesel? R$1,88. Eles disseram, tu ia dizer alguma coisa sobre isso? Magda, eu ia dizer o seguinte, que agora no fim da tarde terminou a última reunião, onde a única conclusão da reunião foi onde o presidente pediu, pateticamente, e digo respeitosamente isso, pateticamente que os caminhoneiros dê 3 dias de trégua na greve.
É mostrar um nonsense, é mostrar que está tão fora da realidade. E eu comecei a trabalhar, Gustavo, pela primeira vez com um cenário muito perigoso. Eu vou dizer uma coisa, nós vivemos o impeachment aqui, onde nós tínhamos o país dividido, e nós já tivemos quase um princípio de convulsão. Nós agora vivemos uma situação mais delicada, porque agora nós temos 100% da população contra essa é que é a governo. diferença. E essa é uma diferença brutal. E a não sensibilidade dos que estão lá não dimensionam. Senhores, as informações é que já está faltando gasolina para transportar a gasolina. O país vai parar. Aí vai parar os alimentos, vai parar o transporte, vai parar tudo. E nós poderemos trabalhar com colapso, com perdas significativas de dinheiro, exatamente dos produtos, porque não circularão. O Sindilat, falei com o presidente do Sindilat agora na Rádio Pampa, ele disse, já começamos os prejuízos já, porque o leite e os derivados são perecíveis, altamente perecíveis, o prejuízo já começou. Mas em Recife, agora no final da tarde, a gasolina era vendida a R$ 7,60. O saco de batata que é vendido entre R$ 55 e R$ 70 na Ceasa, estava sendo vendido a R$ 160 agora à tarde. No Rio de Janeiro, o saco de batata está sendo vendido na Ceasa a R$ 350. E tudo isso por uma irresponsabilidade de um governo inconsequente e irresponsável, que usa uma retórica estritamente monetarista e financeira e esquece a responsabilidade social que tem com o cidadão. A gasolina, olha, vou usar a frase do relatório do Banco Mundial, está no relatório do Banco Mundial. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo para pagar a maior corrupção do planeta. Está no relatório do Banco Mundial. Muito bem. Muito bem. Marco Barcelos. Bom, eu ouvi atentamente os companheirinhos aqui falar a respeito da crise que assola o Brasil e a crise do desabastecimento do Brasil é uma coisa evidente e eminente. Brasília, por exemplo, hoje muitos voos não saíram porque não tinha mais querosene de aviação para levantar os jatos. Imagina quando chega a Brasília, esse problema de não ter mais querosene de aviação, Brasília não funciona. Bom, nunca funcionou mesmo, mas agora então os aviões não podem lá, eles vão ter que ficar lá trabalhando, fingindo que estão trabalhando, esses deputados. Quando se vê, como disse o Vitorino aqui, a crise do leite, as pessoas colocando o leite fora porque ele estraga, é perecível. Quando os caminhões que levam os bois, que levam os porcos, etc., para o abatedouro, estão parando e os bichos estão morrendo porque não tem água, porque não tem comida para dar para os bichos. É uma tragédia isso. E hoje ainda comentava pela manhã na Rádio Pampa que foi um dos maiores erros estratégicos da história desse país não ter uma rede ferroviária. Coisa que nós já tivemos. Não, claro, com aquela amplitude, com aquele ganho que o Brasil necessita, mas nós já tivemos uma rede ferroviária. Eu próprio já viajei de Santa Maria de trem muitas vezes. Eu viajei de São Paulo ao Rio de Janeiro e São Paulo há muitos anos atrás de trem. Um trem que saía de São Paulo 11 da noite, Rio fazia ida e volta, né? E o mesmo ia, não voltava no mesmo dia e tal. E era uma coisa maravilhosa viajar de trem. A Europa toda é cortada, os Estados Unidos a gente já falou tantas e tantas vezes com isso. Então, o que está vendo nesse desabastecimento é que o país vai parar. Eu não dou até sábado para o país parar. Hoje é quarta-feira. Mari, eu quero reforçar, quando eu falei em nonsense, é porque dá a ideia de que nós estamos sendo dirigidos por alguém que não tem a mínima noção do que esteja acontecendo. Vejam que havia uma reunião para segunda-feira à noite, e eu disse ontem, eles transferiram para terça de manhã, e eu fiquei imaginando o que haveria de tão importante para tu transferir uma reunião que poderia provocar o caos no país, ou a solução do caos. Eles cancelaram e fizeram terça de manhã, e saíram numa arrogância dizendo, não muda nada na política. Disseram hoje, agora à tarde. O Marum e o Padilha voltaram a dizer, não vamos mudar a política da Petrobras, não vamos mudar, e os acionistas, e não sei o quê, e os dividendos, e... Eu não sei onde eles estão, eu não sei onde eles estão. Esses caras estão... Ou eles têm amigos que têm muitas ações da Petrobras, ou eles querem parar o país. Porque, olha, agora não tem esquerda, não tem direita, não tem política, não tem nada. É a barriga. É a barriga. É a barriga. Os caminhoneiros não têm mais como trabalhar, os taxistas não têm como trabalhar, os aplicativos, Ruschel, vão parar. Todos estão... Os motoqueiros estão aliados. E havia muita insatisfação represada. Eu quero dizer que isso aí pode ser o estopim, e tu nota que todos os movimentos fortes sociais que houve ao longo da história, o Chicão e o Marne, que são especialistas, podem nos dizer,
Sempre o estopim não é a causa principal. Não. Ele é por isso que se diz, ele é o estopim de uma crise. Então há muita revolta reprimida do povo, há muitos segmentos insatisfeitos que vão ser canalizados há muitos anos, que vão ser canalizados por um momento que eles não dimensionaram. Esse movimento agora, que já aconteceu em outras oportunidades, está com o apoio de todo mundo. Essa é a sensação e a impressão que a gente tem. Porque assim, antes tu via as pessoas, porque não sei o quê, porque eles estão trancando, porque eu quero... Não, as pessoas até podem estar incomodadas, as pessoas estão sendo prejudicadas, mas as pessoas estão aderindo, estão apoiando dentro das suas casas, conversando com as pessoas. As pessoas dizem assim, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que acontecer. Para as Alices lá do País das Maravilhas, lá onde eles moram, em Brasília, que são os governantes, acorda, Alice. Alice, acorda que o bicho está pegando. Eles estão em outro país. Eles vivem no país da Alice. O Temer é Alice no País das Maravilhas. Não, e vendo as entrevistas, hoje à tarde, o glorioso ministro das Minas e Energia, Moreira Franco. Aquele. Moreira Franco saiu debaixo da mesa hoje, perguntou ao STF, tá aí? Não tá, então tá. Então aí recebeu os caminhoneiros. Os caminhoneiros saíram da reunião e disseram, não tem o que falar, não tem autonomia nenhuma, não sabe o que dizer. Aí 3 ministros, o da Fazenda, o Marum e o Padilha, saíram da reunião, deram uma entrevista coletiva agora da tarde, não disseram nada. Assustadoramente nada. Não vamos mexer, vamos manter a política, numa arrogância, o país está parando, o país vai parar. Os sindicatos estão aderindo, tá todo mundo, olha, os caminhoneiros, se voltassem hoje, não, e ainda assim, em 2 dias... já tinha feito um estrago. O presidente da Sulpetro conversou comigo hoje na Rádio Pampa também, eu perguntei para ele, presidente, como é que tá, presidente? Ele disse, até sexta-feira não tem mais gasolina. Não tem mais gasolina. Sexta-feira. Amanhã, alguns postos, sexta-feira não tem mais gasolina. Aí, mas presidente, como é que vai ser depois? Ele disse, olha, no mínimo 3 dias para retomar. Para começar a se organizar. Olha aqui, sobre isso... Quer dizer, olha a irresponsabilidade que esses caras estão tomando. E eu sempre falei aqui no Pedro Parente, porque o Pedro Parente, quando foi escolhido presidente da Petrobras, ele disse, não, eu quero autonomia para as decisões, coisa e tal, Mas não é só dele. Mas certamente ele também tem culpa nisso. Mas o governo federal, vendo o país parar... não faz vai morrer sentido. gente, Rússio. Olha aqui, o César Freilich diz o seguinte: a greve dos caminhoneiros, muito justa, no meu entender, pelo impacto que está causando, dá a impressão que as greves de outras categorias pareçam ser um simples exercício de ociosidade. Abraço a todos. O César Freilich é de Santa Cruz do Sul. O nosso telespectador, o Marcelo Denilson, diz assim: fico me perguntando onde estão os batedores de panela, MBL. Vem pra rua. E todos aqueles movimentos do impeachment da Dilma, que diziam que a luta era pelo Brasil, agora era a hora de eles saírem às ruas e apoiar os caminhoneiros. Afinal, a luta deles é nossa também. Mais uma prova de que estes movimentos são uma farsa. Não, peraí. Eu acho que o rapaz tem razão em cobrar. Ele tem razão em cobrar os movimentos, chamados movimentos, isso, aquilo. Mas por que os movimentos sociais também não vieram para o meio da rua? Não. Por que a CUT não veio para o meio da rua? Por que o MST não veio para o meio da rua? Não vamos. Então ele está cobrando um lado como se o Temer fosse... Não, ele não está cobrando, ele está comentando até que a diferença que se vê... Não, mas ele está sutilmente cobrando. É interpretado pelo Vitorino. A sensação é que ele está cobrando. Então, assim, todo mundo tem que ir para a rua agora. Não tem ideologia, não é esquerda. Não é esquerda, nem direita, não é centro. Não é politizar. Na verdade, MBL, todo mundo tem que ir pra rua, porque o que estão fazendo é sacanear o país. Fala, amor. Não é, então, eu acho que é isso. Eu só queria... Não vamos politizar uma discussão que é muito mais profunda, que é um país parando, que é um país parando para um mau governo que precisa ser pressionado para que ele possa retomar não a ordem, mas retomar a condução natural dos negócios. Mas o comentário do nosso telespectador foi absolutamente politizado, né? Ele tentou
colocar Mas é por isso que eu digo, numa tragédia por brasileira. isso que eu pedi que nós não fizéssemos isso. Até porque tem uma coisa, essa turma que está lá, que está fazendo isso com o Brasil, era parceiro de vocês há menos de 2 anos atrás, tá? Mãozinha dada e tudo. Os diretores da Petrobras, alguns nós conseguimos botar na cadeia, mas tem muita gente que ainda é indicado para essa turma. Vamos objetivar aqui, senão nós vamos ficar falando da mesma coisa que a gente falou ontem e tal. Vamos atualizar. O Eduardo Azeredo foi para cadeia. Já foi para cadeia, se entregou bem bonitinho. Já foi tarde, né? Às 2h45 da tarde. Vamos. Depois a gente volta a ler as coisas dos caminhoneiros. O Mário dá a notícia e a gente depois segue. É sobre o Eduardo Azeredo. Ele se apresentou com o filho e com o seu advogado às 2h45 e o advogado disse, olha, se tiver esse batalhão de fotógrafos, repórteres, ele não vai descer do carro. Aí ficaram naquela coisa e a delegada... Desde quando que condenado, bandido, tem direito a fazer pedido? Bom, aí o pessoal saiu, a delegada, não, pede para o pessoal sair, para ele descer, com todo o respeito, como ele foi autoridade e tal, lá, aquela coisa toda. Aí ele foi recebido, foi fazer o exame normal, que todos os presos fazem, demorou apenas 5 minutos. 5 minutos, depois ele foi recolhido ao presídio. Ele vai ficar numa cela sozinho, uma cela de 30 metros quadrados. Quantas pessoas que eu conheço com família e com filho e mora em menos de 30 metros quadrados, que é um lugar que a pessoa pode viver com razoável tranquilidade. Então ele se apresentou e vai dormir hoje. E continua dizendo que ele é absolutamente inocente, como todos eles. E eu sou a Meghan Markle, que casou com o Harry. Vocês não estão me achando que sou eu? Eu tô aqui, já passei isso. Magda, eu não queria perder a oportunidade, eu queria que o Mário desse a notícia para que a gente pudesse comentá-la, para que o nosso telespectador comece a entender por que a gente trabalha aqui com conceitos e não trabalha com nome, né? Quando a gente defendeu a prisão em segunda instância, que é o caso dele, ele foi condenado em segunda instância, entrou com os embargos de declaração, não deu, e aí tentou um habeas corpus lá em cima, que foi negado, porque está pacificada a matéria que condenação em segundo lugar permite a prisão, seja para o Lula, seja para o nosso Azevedo, ou seja para o Eduardo Azevedo, ou seja para quem for. Então, quando tu trabalha com conceito, fica muito mais fácil tu não variar. E é isso que aconteceu com ele. Ele está condenado em segunda instância há 20 anos, tentou um habeas corpus, onde a matéria está pacificada, que é no STF, voltou aqui de julgado, vai à expedição de ordem de prisão e ele estava foragido até que se apresentou. Estava foragido. Chicão Tofani, drops, queres falar sobre isso? Eu quero que tu participe. Eu vou dar um pequeno drops, por favor. Um drops meu. 2 drops meu. Primeiro, eu fiz na década de 90 uma entrevista muito legal com Carlos Paes Vilaró, que depois fiquei amigo. E através de mim, do Paulo Sérgio Pinto, a gente trouxe ele para a Feira do Livro como o padrinho de uma homenageado da Feira do Livro, que a TV Pampa fez um grande evento. E essa entrevista foi feita na Casa Puebla. Está no meu livro que eu estou escrevendo. Só que, Magda, é tão complexo o personagem Carlos Paes Vilaró, que nós pedimos uma licença para o filho dele, e dando o meu histórico e um storyboard da entrevista. Porque Carlos Paes Vilaró é considerado o maior pintor latino-americano que morreu recentemente. Ele conviveu com Modigliani e Picasso. E eu entrevistei, numa parte da entrevista, ele me contou uma coisa que eu achei genial, que o Modigliani, Mário, trocava o quadro dele por uma latinha de sardinha. Sim, era assim. Para comer em Quase Paris, todos eles começaram a vida assim. E hoje o quadro do Modigliani não tem preço. Está no Louvre, não tem preço. Amedeo Modigliani. E um detalhe, o ensaio, o camaleão do artista Joer, de fotografias do meu rosto, que vai ser capa do livro, já está na internet, no meu Instagram, que é uma visão do mesmo rosto com vários efeitos. Muito legal. Chicão.tofani no Instagram. Muito bem. Olha aqui, ó, eu passando, eu cuido muito, eu leio muitas coisas do Face, do nosso programa, obviamente. E o Ricardo Antônio, primeiro a Lourdes Maria diz assim, vocês não vão falar sobre o casamento real? A gente não conseguiu falar sobre o casamento real ontem. Olha, eles estão quase se separando já e a gente não conseguiu falar sobre o casamento. Mas nós vamos falar, Os netos já estão encaminhados. A lua de mel do casamento, Magda. Eu não sei se eles já saíram em lua de mel, não sei. Não sei. Tem tantos lugares bonitos no mundo pra ir. Mas também eles conhecem tudo, né? E os dois têm uma grana...
Mas o Ricardo Antônio, que escreveu no nosso Face também, diz assim, ó, existem postagens, isso é para vocês, guris, ele faz um pedido. Existem postagens no Face que mostram oficiais do Exército nas galerias do Congresso Nacional. E isso é uma coisa que a mídia não fala, não mostra, nem rádio, nem TV. Será que é fake? Aí diz algo a respeito. Sempre na audiência, beijos, Ricardo Antônio. Sim, eu vi esse vídeo. Mas é uma coisa, não é uma coisa normal? Sim, mas qual é o problema que tem os militares comparecerem ao balcão lá do Congresso Nacional para assistir uma sessão? Os militares tinham obrigação de tomar o Congresso. Gente, logo. Ele não está criticando, ele está pedindo uma orientação nossa. Então, não, orientação não. Acontece. Ele tem razão no seguinte, os militares foram assistir e não foi noticiado. Pois é. Ele tem razão. As imagens estão no YouTube. E divulgaram que os militares tinham ido assistir uma sessão. Eu não sei se tinha uma homenagem ao Dia do Soldado, era uma coisa assim, eu não lembro. Mas os militares foram assistir e ninguém noticiou. Ninguém noticiou. Até teve um outro idiota que botou lá os militares, foram pressionar o Congresso. Não tinha nada a ver. Os militares foram Agora, Vitorino, eu vou perguntar para você, que é um advogado que está sempre dentro desse assunto. Brilhante e modesto. Brilhante e modesto. Fala pouco. Fala pouco. Praticamente uma pessoa que a gente tem que fazer assim, pelo amor de Deus. Mas tem que dar notícia, o telespectador quer notícia. A pergunta que eu queria saber, Vitorino, eu acho que muita gente queria saber é o seguinte: uma situação de desabastecimento que a gente está nas portas disso. Não é uma situação de segurança nacional que o Exército deve intervir? Sim. Não. Eu vou te dizer por quê. Sim ou não? Essa eu queria saber. Não, olha bem. Esse é um movimento social em que todo mundo está apoiando. É diferente de ter um grupo, por exemplo, que vai lá fazer arruaça ideológica. Eles não estão atrapalhando. O Brasil está protestando porque um grupo em Brasília decidiu fazer dinheiro desesperadamente. Achacando a população. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O que o governo mais diz é: não vamos abrir mão de arrecadação. É um grito de basta. Em menos de 2 anos. Chega. Magda, em menos de 2 anos, aumentou 70% a gasolina. Isso é criminoso. Um país que tem modal rodoviário como o nosso, 70% no aumento do combustível, é criminoso. Aí o governo diz agora: não, estamos estudando alternativas. O Ruxo deu a notícia, o governo pediu 2 dias para pensar. Vá pensar no diabo que o carregue. O governo só vai pensar no diesel, a gasolina não mexe. O diesel é parte do problema. A gasolina move o Brasil. Move o Brasil. É o táxi, o deslocamento pessoal, tem o combustível aeronáutico. Vamos parar com essa papagaiada. Então, assim, a gente está descobrindo, Magda, que nós estamos nas mãos de políticos irresponsáveis, estritamente monetaristas e que estão esquecendo o social. Porque você não pode prejudicar um país por causa de acionistas da Petrobras. Pô, vende, privatiza esse troço. Mas, Marne, não era para a Petrobras é menos para Brasília, fazer uma marcha para Brasília e terminar com essa palhaçada, mano? Mas é evidente. Tu conhece a história? Não, mas eu estava lendo umas cartas do Getúlio Vargas, que ele escreveu em 1935, ele já falava desse tipo de movimento. Esse é um movimento que nós temos no Brasil. Pela primeira vez em muitos anos, eu vejo os brasileiros unidos em torno de uma causa. E não está havendo discrepância. Aqueles lá de Brasília, lá que querem isso, esses aumentos e tal, porque devem estar ganhando alguma coisa, porque ninguém faz nada de graça, pelo menos lá em Brasília. Então, hoje, o Brasil está unido. E sabe, com toda essa campanha que está sendo feita contra os militares, né? Que todo dia aparece uma notícia do FBI, da CIA, não sei o quê, etc, contra os militares. O Bolsonaro, vou trocar um pouquinho de assunto, se a senhora me permitir, o Bolsonaro deu uma entrevista, foi falar para uns meninos lá no Rio de Janeiro e comentou que a esposa dele é cearense e afrodescendente, né? Afro-brasileira, afrodescendente. Então a minha filha tem direito a ter cota na universidade, eu acho isso errado porque eu posso pagar a faculdade. Aí ele saiu com essa pérola: a minha candidatura é imbrochável. É imbrochável, né? E disse mais, que a Amazônia não é mais nossa. Aí eu fui pesquisar hoje, e o Brasil é o 5º país do mundo que vende mais terras a estrangeiros. E ele disse que a candidatura dele é imbrochável, que ele vai ganhar no primeiro turno. Sabe o que está acontecendo, Vitor? Eles estão colocando ele como presidente com esse tipo de movimento. Não, ele vai ganhar. Vai ganhar, eu estou sentindo que ele vai ganhar. Agora eu estou sentindo ele. O Bolsonaro vai ganhar. Ele não ia permitir como presidente da República isso está acontecendo no país, cara.
milhões de pessoas paralisadas por causa de um grupo. Um grupelho. O grupo do tem mais Temer. coisa aí. A turminha do Temer arrebentando o país para defender acionistas. Para ganhar dinheiro deles. A discussão hoje que permeia o país, e eu tive ouvindo hoje o país, né? Não limitei aos nossos aqui, é que está todo mundo estarrecido com o que nós aqui, a nossa bancada da totalidade, tem falado muito, que são nós não chegamos ainda no estágio das candidaturas. Nós estamos estabelecendo debates sobre as pré-candidaturas e estamos assustados que não há plano de governo, nem na esfera federal, e nós nem estamos pulando aqui, mas nós estamos com problema também na esfera estadual. Sim, né? Nós não temos pré-candidatos e não temos plataforma dos pré-candidatos. Isso é assustador. E há quantos meses nós estamos na eleição? É assustador. Este quadro, Gustavo, eu me atrevo a dizer, a gente que está com a idade que tem, nós estamos há 4, 5 décadas acompanhando eleições aí. Eu não me lembro de estar há 3, 4 meses já de um período decisivo e tu não ter pessoas, pelo menos, defendendo alguma causa, propugnando alguma solução para o país nem para o Estado. Isso é complicado, né, Rússio? Porque sempre aparece um salvador da pátria, né? Aí você não tem tempo de avaliar o sujeito, coisa e tal, e aí dá no que deu. Agora, você falou agora no estado do Rio Grande do Sul, quero lembrar que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem parte nesse problema. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a tributação sobre a gasolina, viu, Chicão? Quando nós falamos do tarifaço, foi para 30%. Vou repetir, o imposto estadual sobre a gasolina é 30%, um dos maiores do país. Aliás, os 3 maiores impostos sobre a gasolina do país são exatamente sobre os 3 estados que estão quebrados. Mais quebrados. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, vão no bolso do consumidor. Então, assim, tem bronca lá em Brasília. A mostrar que não é essa a solução, né? Não é essa a solução. Mas é a curva de Laffer, Ruschel. Existe uma capacidade contributiva no tecido social. Quando tu ultrapassa essa capacidade contributiva, quando tu mais aumenta a carga tributária, menos tu recebe. Parabéns! Perdão, Gustavo, conclui. Não, ia dizer que isso é fazer pipi pra frente. Qualquer estudante de economia do segundo período conhece. Pois os bandos de retardados lá em Brasília não sabem disso. Aliás, aqui também não sabem. Parabéns aos caminhoneiros que fizeram a sua parte, porque os donos de carros não param e começam a andar de ônibus. Vão ficar sem combustível. Bem aí, a culpa não é do povo, é do governo. O que falta nesse país é uma conscientização geral neste governo, sem condições de atuar em um país. Magda, desculpe, pensei que tinha terminado. Não, eu queria dizer que não, porque amanhã já estão anunciando que só haverá ônibus regular no horário de pique. Está acabando? Porque fora do horário de pique, também os transportes já serão alargados. No nosso caso aqui, o nosso metrô vai funcionar com horário de fim de semana e de feriado. Não vai poder... Então, esse e-mail ele está superado. Mas o metrô elétrico? Sim, mas... Não. Sim, mas ele não vai, ele vai mudar o seu... Olha aqui, vamos começar a botar os telespectadores no ar, Magda. O Ricardo está dizendo lá, que ele mora em Eldorado do Sul, diz que os postos de combustíveis entre Arroio dos Ratos e Eldorado já estão secando. Meu Deus. E o serviço público aqui, me esqueci de dar essa informação. Quem tem voo amanhã no Salgado Filho é para ligar, porque embora fosse um dos aeroportos que mais tivesse gasolina, diante do caos que se instalou, já não estão confirmados todos os voos para amanhã. Então, quem tem voo, ligue para não perder ainda. E vou dizer uma coisa, verdadeira ou falsa, algumas afirmativas, alguns cancelamentos, alguns remanejos, é mais um reforço de que estão todos engajados nisso e todos achando que o que está acontecendo, por pior que seja, é bom. Uma coisa difícil, né? Mas é bom. É bom. E o que é pior, o parlamento brasileiro, através do seu Rodrigo Maia, do seu Eunício, estão do lado do governo. Estão fugindo da discussão, correndo para baixo da mesa. O seu Rodrigo Maia está mostrando covardia e o seu Eunício, presidente do Senado, também, porque não estão vindo a público discutir o tema e propor soluções. Olha aqui, um recadinho para vocês ficarem com o peito estufado, da dona Ana Barros. Obrigado pela gentileza, dona Ana. Ela diz: olá,
Se o Atualidades Pampa tivesse o alcance de um jornal nacional, muitas coisas já estariam diferentes no Brasil. Espero cada vez mais que vocês tenham audiência e seria bom que esse programa se chamasse Atualidades Brasileiras e corresse todo o Brasil. Vocês são a única voz ativa que eu tenho ouvido e confiado ultimamente. Ana Barros. Muito Dona Ana, obrigado pelo dona carinho. Ana, pelo carinho. Deixa eu só concluir o e-mail que eu comecei, que eu não terminei. O que falta nesse país é uma conscientização, atuar em país que ganha milhões em cima do povo brasileiro, essa aceitação de liberar novos partidos que geram prejuízo à população. Está na hora de mudanças. E digo mudanças gerais, reduzir partidos políticos, assim o povo sabe a quem cobrar, diminuir vereadores. Esta burocratização medíocre que somente funciona com pessoas trabalhadoras e corretas, pois olha que tem roubo nas pessoas corretas deste país. Se acabar o leite, espere. Se acabar o combustível, espere. Pois se o povo não esperar e contra-atacar, nada mudará. Afinal, quem faz este país se mexer somos nós ou é essa corrupção? É o que diz o seu Paulo Leitão. O seu Paulo tem razão. O governo está apostando no desespero da sociedade. O governo está fazendo assim, então vocês se matem lá. Ele está dimensionando errado. Porque pode ter certeza, não vai faltar combustível para eles andar nos aviões da FAB, não vai faltar prato de comida na mesa deles, é só ver as despesas do cartão corporativo do seu Michel Temer e dos seus Blue Caps lá, para ver que sobra dinheiro para essa gente. O Vitorino... Agora, eles vão ter que, mais cedo ou mais tarde, Marne, passar no aeroporto de Brasília. Os deputados federais vão ter que passar nos aeroportos dos estados no aeroporto de Brasília. Sabe o que me causa, me deixa com mais disforia ainda, que eu já estou, mais ansiedade? Mostra a causa. É disforia, que significa ansiedade. A disforia é ansioso. Eu estou ansioso, sabe por quê? Porque este é um movimento que pode levar a uma revolução. E toda revolução, ela é sangrenta. Não existe revolução que não role sangue. E eu fico preocupadíssimo com isso, porque quem acompanha a história, quem já viu tantas e tantas revoluções através da história, aí quem viu a passividade do João Goulart quando foi apiado do poder, que ele não teve nenhuma reação, aí, o João Goulart disse o seguinte: olha, se for para correr o sangue de um brasileiro, eu estou indo embora. Pegou e foi embora. Foi lá para o Uruguai, né? Ele era fazendeiro, não tinha problema nenhum de ir lá e trabalhar lá vendendo gado, como sempre foi. Agora, no momento atual, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, véspera de eleições no Brasil, será que essas eleições vão ser realizadas? Esse movimento pode ser um estopim em que as pessoas, em que o povo brasileiro vá à rua e facções, pessoas comecem a brigar e lutar, como aconteceu em outros tantos países do mundo, onde as revoluções aconteceram para o bem ou para o mal. Essa que é a história. O que irá acontecer com o país? Eu estou profundamente preocupado, sinceramente. Por isso que eu não usei a palavra revolução, mas eu usei a palavra convulsão, que me parece, porque como nós não temos uma liderança articulada, nós ainda vamos ter um problema, uma convulsão. Mas aparece um líder. O povo começa a se resignar em todos os segmentos, porque, como digo, tem muita insatisfação represada. E dessa vez eles conseguiram o que se imaginava impossível, uniram o país, Gustavo. Eu achava que era impossível unir o país. Eles conseguiram o impossível. Unir o país. Não há uma voz discordante que não queira. É mais ou menos, em outras palavras, o que diz o Vinícius de Maratá. Moro no interior e as pessoas estão apoiando o Para Brasil para começar de novo. Se faltar gasolina, ficaremos em casa. E se faltar comida, faremos dieta. Os caminhoneiros estão com o apoio do centro, direita e esquerda. O governo federal vai cair. Então, assim, é a vontade. E os políticos estão isolados, né, então, Magda? Completamente. O Rodrigo Maia e o Eunício aqui estão acovardados, os governadores estão quietinhos, o Sartori aqui tá com o rabinho no meio das pernas, né? Porque ele passou para 30% o tarifaço. E, aliás, vou repetir, eu e o Chicão vamos cumprir a nossa promessa. Antes da lei eleitoral, a gente vai dar o nome de todos os deputados que votaram pelo tarifaço. Que, aliás, tem que terminar 31 de dezembro, viu? Eu quero fazer um break aqui, porque o Tomás Henrique Marques está mandando muitos e-mails. Tomás, eu corrigi o erro ontem, depois do equívoco que fizemos aqui nessa bancada. Então, assim, tu não tem que lamentar, eu te agradeci que tu me chamaste de atenção, agora tu não vai ficar me cobrando agora pro resto da vida, né? Tu não vai ficar me cobrando pro resto da vida. Eu errei, aí fui lá, consertei e fiz a coisa certa. Agora tu tá partindo do pressuposto que tu era o primeiro que tinha que acertar. Não é assim, querido, desculpa.
Vamos lá, Magda, mas olha só. tá ficando constrangedor para Duas informações vindas do litoral. Vamos ver. O seu Luiz Fernando está dizendo que é feriado. Eu tenho que checar isso aqui, viu, seu Luiz Fernando? Feriado amanhã em Pinhal. Não sei, senhor. Balneário Pinhal. O senhor Luiz Fernando, nós vamos checar isso aqui, eu não sei. Tá? Mas ele está dizendo que é. E a professora Fernanda Guerra, lá de Tramandaí, está dizendo: todo o litoral norte, a gasolina já está acabando. As pessoas estão levando galão para estocar nos postos de gasolina. Isso é um perigo. E o que é um perigo, né? O que é um perigo. Potencializa as questões de ação. A greve é justa, diz o militar da reserva, Jorge Vanderlei Pedroso da Silva, que é de Santa Maria. O governo fará como a outra greve, jogará o povo contra os grevistas. E outra, estamos pagando a conta por conta da corrupção do PT e do PMDB. Acho que o senhor tem razão. Acho não. Eu tenho certeza que ele tem razão. Eu posso ir para um outro assunto para melhorar o astral? Não, acho que não deve. Vamos lá. Sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, tem coisas que acontecem, coisas insólitas nos Estados Unidos. Por exemplo, um casal reclamava que o filho não trabalhava, um cidadão, um jovem de 30 anos e tal. E aí, ó, tem que trabalhar, meu filho, você não pode ficar aqui em casa. E a mãe fazendo todos os afazeres, ele não ajudava nem lavar a roupa, lavar a louça, nada, ficava lá e tal, né? Me deu um tempo para sair de casa. Eu disse, olha, meu filho precisa sair de casa, precisa sair de casa. Mandaram uma carta para ele, meu filho precisa sair de casa. Mandaram a segunda carta, tá formalizando, tal. Aí entraram na justiça para ele ir embora de casa. Ai, que maravilha. Entraram na justiça e o juiz americano, eu vi as cenas, o juiz americano chamou eles, arruma as malas, mas eu quero mais 6 meses. Não, vai sair hoje. Como é que isso hoje? Como é que o juiz fez? Não, vai sair hoje, sei lá. Não. O senhor vai sair hoje, né? E é um barbudão, camarada, filho de italiano, não sei como é que fizeram isso. Agora você vê a que ponto chegou uma família pedir para o filho, meu filho, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa na vida, um rapaz com formação superior, com todas as condições que os Estados Unidos dá nessa coisa de educação. Os Estados Unidos, a educação é fantástica, as pessoas curtem isso, as pessoas gostam, os jovens querem estudar para ter pelo menos um curso superior, um diploma de serem acadêmicos, agora, né? Mário Barcelos, estou recebendo uma informação. Um pouco acho que os pais não são tão inocentes assim. Não, eu queria porque anos falando essa notícia, Mário, você precisa trabalhar, foi essa. Olha, está confirmada a paralisação no Balneário Pinhal, viu? Tá bom. Amanhã o serviço público para o Balneário Pinhal. Outra informação que eu estou recebendo aqui, o Pedro Parente estaria nesse momento anunciando uma redução de 10% para o diesel. É conversa para boi dormir, é vigarice. Não vamos lá. Se fizerem isso, continua sendo vigarice. Vamos lá. Eu quando vi essa notícia, Maria, eu também prestei atenção primeiro, porque eu estava vendo não só a conotação jurídica da decisão, que ainda cabe recurso. Lá ele também tem segunda, bicameral também tem uma segunda instância, né? Mas era a repercussão isso na sociedade, porque hoje os filhos estão ficando na casa dos pais. Né? Os filhos estão ficando na casa dos pais, seja porque não tem moradia, seja porque os filhos não casam mais cedo, como casavam no nosso tempo e saíam... Mas é o nosso pensamento latino, os americanos são diferentes. Por isso que eu quis acompanhar como seria lá, né? E na verdade, ali me parece um caso, porque foi levado à Suprema Corte, porque ele foi notificado formalmente, a família procurou um advogado, fez 5 notificações, despejando o filho de casa, e ele fazia... E a notícia é o que o Marne está dizendo mesmo, Magda, não é nada. Esse menino, 30 anos, não trabalhava, não ajudava. Chega mais pertinho. Não ajudava nem nas questões domésticas. Tá longe de mim. Não ajudava nem nas questões domésticas, nada. Ele estava lá de ilustre visitante. Ora, se é um ilustre visitante, né? A família quis agradecer. Mas eu acho que se estabelece, sim, uma discussão, né? Se um filho tem direito a ficar morando plasticamente dentro da casa dos pais. Está já em muitos veículos, Petrobras corta em 10% o preço do diesel. Só que o diesel é parte do problema, né? Sim, ok. Parte. Falando só em diesel. Eu quero ver a querosene aeronáutica, que é combustível aeronáutico, não chamar de querosene, né?
E a gasolina, porque não esqueçam, o diesel é parte do problema. Além do mais, isso é paliativo, porque quem subiu 70% em menos de 2 anos, querer reduzir 10% agora é prosopopeia, flasta, não é só paliativo, eu gosto. Por 15 dias. Gustavo, e sem mudar a política, o problema é a política, porque ele pode simplesmente baixar 10% e semana amanhã... que vem já subiu. E já subiu de novo porque aumentou. Com a desculpa de que aumentou o dólar, com a desculpa de que aumentou o petróleo no exterior. Não, o que precisa é uma nova política de combustível. Olha aqui, ó. Isso Pedro sim. Parente, presidente da Petrobras, está dando uma coletiva, acaba de anunciar o corte de 10% do preço do diesel nas refinarias. Esse preço ficará congelado por 15 dias, ao final dos quais, segundo Pedro Parente, a estatal vai retomar sua política de preço. E aí os empresários vão se mexer. É ridículo. Eu queria fazer uma pergunta para a dona Magda, com o aval do senhor Mário Barcelos. Pois não. Nós não temos nenhuma crise no OPEP, nós não temos crise de combustível. Bem ao contrário, o petróleo Brent, o petróleo bruto, qualquer tipo de petróleo no planeta caiu em função até do carro elétrico, até de outras alternativas de energia. E para que essa escalada louca de subir a gasolina e os derivados do petróleo para empobrecer o nosso povo, onde nós já somos autossuficientes de gasolina? Não somos, não, Chicão. Isso é outra mentira que o governo prega. Tudo bem, não somos autossuficientes, mas produzimos 2 milhões de petróleo, que já é quase autossuficiente. Já estamos perto. Então, para que isso castigar tanto o povo? Agora, tem uma coisa, dona Magda. Esse é povinho também, porque se é um outro povo, vão cercar Brasília, aquele Congresso, aquele Senado, aquele Palácio e terminar com essa palhaçada. Aí eu falo em golpe militar, o Chicão é radical, papá. E golpe de quê? Golpe das flores? Esses caras só aceitam o urutu. Agora, Chicão Tofani, o interessante é que esse senhor Pedro Parente, que aliás ele devia fazer um cursinho de português, o senhor Pedro Parente anuncia que vai tirar 10% do diesel. Mas por que já não fez isso antes? Mas por que Porque deixou estourar? A sede se colou, né? Eles tentaram, achavam que ia ficar por isso mesmo. E por que isso daqui 15 dias tem novo aumento, então? Palhaçada. Não, foi o que o Ruschel falou. Reduz 10% e aí mantém a política. Semana que vem reduz. Era isso. Desmobiliza. Esse aumento semanal. Mas ele mesmo já disse que vai continuar tudo igual, porque só por 15 dias. Ou seja, é uma arrogância. Uma roubalheira. Uma arrogância. Aliás, o anúncio que o seu Pedro Parente podia fazer para atender o país era para pedir demissão, anunciar que está saindo fora. Isso. A gente ficaria muito feliz, viu? Pelo menos devolver a possibilidade de credibilidade a quem for comandar. Esse aumento semanal da gasolina... Diário. Se o mundo não aumenta a gasolina, não existe. Agora, a incompetência do presidente Michel Temer é um negócio fantástico, Vitorino, porque ele não se manifesta, ele não diz nada. Mas dizer o quê? É uma múmia. É uma múmia. Ele está preocupado com o cachorrinho dele, da senhorinha dele lá. Vamos tentar organizar como é que está a situação. Condenado na Lava Jato, Moro determina a prisão do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Condenado na Lava Jato, ele cumprirá a pena de 6 anos em regime fechado em Curitiba. Alguma coisa me diz que esse Michel Temer, se perder o foro privilegiado no ano que vem, vai tomar um tranco. Aliás, pegar uns 30 anos. A hora que começar Qual foi de onde veio a decisão? TRF4, sediado em Porto Alegre, que rejeitou o último recurso em segunda instância e determinou a execução provisória da pena de 6 anos de prisão em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. Provisória porque ainda tem recurso para terceira instância, mas já permite a prisão a partir da segunda. Agora o juiz Sérgio Moro é muito aclamado, tudo, mas vamos aqui honrar o mérito também ao TRF4, né? Sem dúvida. O Tribunal Regional Federal da 4 está dando um banho de cidadania, de aplicação da lei, de justiça. E sem aparecer. Sem aparecer. Isso que é o mais importante. Aí eu fico imaginando, eu dou uma olhadinha para o STF, STJ, e aí vejo Thompson Flores, presidente do TRF4. Pô, esse cidadão era para ser ministro há muito tempo, gente. Olha a estatura desse cidadão, como é que ele está conduzindo um tribunal. E um tribunal que sofre pressão, que foi atacado. Os nossos desembargadores... senhores desembargadores, permitam a expressão, pode parecer grosseira, mas ela é muito mais elucidativa. Uma garotada de 45, 50 anos dando banho
dando um banho de aplicação da lei, ensinando como é que se faz. Aí tem os invejosos, né? Os pensadores, os filósofos do direito que vêm, porque o TRF4, porque o Moro, porque não sei o quê. Olha aqui, ó, juiz Sérgio Moro e senhores desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Podem ter certeza, o Brasil inteiro está aplaudindo vocês. E nós, gaúchos, temos orgulho. Senhores desembargadores do TRF4, temos orgulho de ter vocês em nosso estado. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Que diz na mídia que o Brasil é autossuficiente de petróleo. Ele produz 2.578 milhões de barris e consome 2.224. Eles dizem, mas não é verdade. O próprio governo admitiu que nós importamos gasolina. Mas se produz e consome? Sim, mas Chicão, nós exportamos gasolina. Você sabe a quanto nós vendemos a gasolina para a Bolívia? R$1,66. 1,66 a gente manda gasolina para a Bolívia. Mas ele produz para ser autossuficiente nisso aí. Eu acho mas aí que tá, mas ele não é autossuficiente. Porque ele exporta a gasolina subsidiada para os amiguinhos. É os amiguinhos da turma que estavam lá e parece que continuam sendo os amigos. Vamos continuar Estamos fazendo até em homenagem às duas inteligências da bancada. Na verdade, o que se propugna é que nós já geraríamos petróleo para que, se usássemos só para nós, não precisássemos. Se houvesse vergonha na cara em Brasília. E aí não se usasse para fora. Como se exporta, acaba faltando e precisamos importar. São duas verdades. São duas verdades. Exporta para importar. Não, por isso que eu estou dizendo, eu estou reforçando. Bom, a propósito, é bom, nós falamos de Transurb, falamos uma série de coisas. A Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, já desde hoje, já faz um alerta à população sobre, obviamente, que a iminência de uma falta de combustível, né, para colocar todos os ônibus em função. E já a Metroplan autorizou as mudanças nas tabelas de ônibus. Então, muito cuidado, saia um pouco mais cedo, preste atenção se você conseguir ou atualizar as notícias quando você for usar, porque provavelmente nós teremos algumas alterações no número de ônibus, aí os horários se atrapalham, fica tudo atrapalhado. Pegar assim como falando regra, de Porto Alegre. horário de pique vão continuar a mesma sequência. Mas saiu do horário de pique, vai alargar muitos horários, as pessoas se organizem para fazer seus trajetos. Também acho. E o cara que trabalha à noite, na madrugada... vai sofrer muito. Ele ganha na madrugada, ele vive pela madrugada. Vai sofrer muito, muito. Olha aqui, os nossos telespectadores aqui estão participando. Olha só, o Alan e a Jéssica, o casal, acaba de mandar uma mensagem. Já está faltando gasolina em Triunfo, Taquari e Montenegro. Esses locais, já não tem mais. A maioria dos postos já estão seguros. O sul do estado também hoje à tarde, né, Mário? Isso. Começou a apresentar vários postos com a placa não temos mais gasolina, coisa e tal. E o que é pior, o álcool que poderia socorrer os carros flex, o álcool que poderia socorrer os carros flex, ele tem muita gasolina. Não, ele tem pouco giro. O estoque de álcool, por ser muito pouco consumido, ele acaba rapidinho, porque o álcool deixou de ser interessante no Brasil. Aliás, não sei por que a gente mantém esse projeto. Não sei por que a gente mantém, porque não é mais justificativo. O olho grande dos usineiros. Você e a Magda falaram a mesma coisa. Porque alguém está empregado em alguma coisa, é porque quem está com esse projeto... Os usineiros de São Paulo, em Pernambuco. É por isso que estão financiando... E qualquer coisa que acontece, eles começam a produzir açúcar ao invés do álcool para exportar o açúcar. São todos espertalhões. Está tudo alinhavado. Fala, Ruxão. Hoje o STJ, de qual também nos orgulhamos, negou habeas corpus a Raul Schmidt, que está em Portugal. O português. Se acompanhar a notícia, na verdade, ele foi pego pela Lava Jato aqui, ele estava sendo investigado desde 2015 pelas propinas naturais aí, de ter pago a diretores da Petrobras, sempre a nossa Petrobras, por isso que hoje é a notícia. Então ele pagou propina para Renato Duque, Nestor Severoz, Zelanda e essa turma toda. Mas esse Mani, como ele ganhou muito, ele foi para Portugal e pediu para se naturalizar português. Ele tem dupla cidadania. Para ter a dupla cidadania. E o que ele pretendia? Olha que jogada de mestre, Gustavo. Ele pretende, como a Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiro, queria que o Brasil desse o mesmo tratamento a ele. Então, se tu não permite extraditar, não é permitido que extradite um brasileiro que esteja no exterior. E pela reciprocidade. E com esse argumento, pretendia então o habeas corpus aqui,
para que então pudesse o Raul Schmidt ficar lá em Portugal usando tudo que aferiu. E não fazia conta? E não foi conseguido, evidente, foi negado. Ele está sendo trazido para cá, ele está com ordem de prisão e é mais um que a Lava Jato alcança. Vamos fazer a conta aqui, Magda. Olha, a nota da Petrobras, que acaba de ser divulgada, dá conta de que vai sair da refinaria para os terminais sem tributos a R$ 2,10 o diesel. Bom, o Rio Grande do Sul tem esse glorioso ICMS do Sartori de 30%. Portanto, só aqui já vai a 2,70. Mais do que os postos têm que ganhar 9%? Mais 9% os postos de gasolina. O diesel vai ser vendido entre 3,10 e 3,30. Os caminhoneiros não vão entrar nessa. Não vão entrar nessa. E outra coisa, a Petrobras anunciou que não vai mexer na gasolina. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, vão continuar fazendo greve paralisando. Ninguém se mexe, eu não tenho a mínima dúvida. Porque foi muito difícil mobilizar, mas agora que as pessoas se mobilizaram, como estou dizendo... Desmobilizar? Desmobilizar não é assim com 10%. Porque eles estão tendo um apoio como nunca tiveram. Em fim de tarde anunciado por alguém que não tem a mínima credibilidade, que é o presidente da Petrobras. Tem apoio como nunca tiveram. Mário Barcelos, por favor, fale. Eu quero falar sobre a morte do escritor Philip Roth, que morreu aos 85 anos de idade, foi um grande escritor, a sua obra é americano, né? A sua obra, O Complexo de Portnoy, de 69, foi considerado uma das melhores obras, ele era judeu e tratava da comunidade judaica. Todos os seus livros, ele sempre dedicou à comunidade judaica dos Estados Unidos e do mundo. E ele tinha uma facilidade muito grande para escrever, recebeu o Pulitzer, que é o maior prêmio, nunca recebeu o Nobel, mas recebeu esse prêmio e foi a notícia no mundo literário do mundo literário do mundo é muito bom, hein? Tá bem. É um pleonasmo duplo aqui, bem, né? Ele recebe as homenagens de todas aquelas pessoas que gostam de literatura e que leram a sua obra. Philip Roth, então, faleceu hoje aos 85 anos de idade. Faleceu de problemas cardíacos, né? Ele era um magro, ele já estava meio debilitado, né? Com o passar dos anos, a idade também 85 anos. Então, eu dou essa nota a respeito da morte do escritor americano Philip Roth. Muito bem. Olha aqui, e continua em Brasília, um juiz deu uma liminar para desobstruir algumas áreas de Brasília com os caminhoneiros, mas eu acho que isso vai dar confusão. Está cheio de liminares no Brasil, já tinham 16... Vai dar confusão já isso. tinham 16 liminares até o final da tarde, só que assim... os caminhoneiros, a orientação do movimento dos caminhoneiros é não obstruir as rodovias. Exatamente, paralisar. Paralisar as atividades e deixar os caminhões ao largo das rodovias sem obstruir as rodovias. Então, alguns estão pedindo coisa e tal, Mas assim, um movimento como esse, desculpe o Poder Judiciário, que eu respeito como operador do direito, mas um movimento social como esse, dessa dimensão, liminar e ordem judicial, ninguém está dando a mínima. Ninguém está dando a mínima. Isso é um movimento social, é uma pré-convulsão, como o Ruschel disse. A única coisa que eu acho assim razoável... Você acha que um juiz com uma caneta no gabinete vai resolver? Alguns caminhoneiros que botaram fogo em pneus. Teve abuso. Isso eu não acho legal. Teve abuso. Isso eu não acho legal, tanto é que eles foram presos e tudo. Isso não, porque aí isso beira a chinelagem igual que eles lá no Planalto estão fazendo com a gente, que é uma chinelagem, né? Então, eu acho que não é legal. Falando no que não é legal, deixa eu concluir aqui, passar uma informação para vocês. O INSS vai fechar 2 agências de atendimento aqui em Porto Alegre. São unidades na Azenha e Petrópolis. Mas, como se fosse uma grande coisa, serão reorganizados em pontos no Partenon e no IAPI. Bem perto para quem mora, né? Ainda o Partenon, ainda não vou dizer agora. Para quem usava Azenha e Petrópolis, agora vai ter que ir para o IAPI, e isso só a partir do mês de junho. Ou seja, são 2 unidades que nós vamos perder. Uma delas fica na Érico Veríssimo e a outra fica na Protásio Alves. Vão fechar as suas portas por quê? Porque houve uma determinação da Gerência Nacional do Instituto para reorganizar a estrutura de atendimento, pensando em economia com alocação de imóveis. E o povo
É o que eu ia te dizer. Não, deve ser para economizar, para pagar os 8 milhões. E o povo que se lixe, Gustavo, que se lixe. A notícia traduzindo tudo que a Magda disse com o seu lado jornalístico, na verdade a desculpa é para economizar o aluguel, que são os únicos 2 prédios que eram alugados. Essa é a desculpa. Ora, tu mexe com toda uma estrutura, com todo um povo, com toda uma organização, um orçamento desse tamanho. Tem dezenas de imóveis da União abandonados em Porto Alegre, eles alugam imóveis. Alguém está levando fazer a população. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu que uso o postão do INSS, que está sobrecarregado, senhores, são horas de espera, vou repetir, são horas de espera para qualquer questão administrativa, e não por culpa dos funcionários, não, que são extremamente qualificados e atenciosos. É a população que já atende uma área geográfica muito grande. Agora ainda vão fazer esses deslocamentos para lá. Olha, só para vocês terem uma ideia, são mais de 300 pessoas que esses 2 postos juntos atendem. Porque é o gênio da bancada, a logística, estratégia e o cara que conhece muito a política. E o mais bonito também, né? E o mais modesto. Isso é a opinião do Chicão. Vitorino, me diz uma coisa. Esses episódios agora, em junho, nós já estamos praticamente em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, eleições. Praticamente a 120 dias das eleições. O Brasil com problema de desabastecimento, essa corrupção total. Tu acha, na tua opinião, que os candidatos a governo do Estado, dos partidos PT e PMDB que detêm o governo, ou tiveram o governo até agora, vão ter grandes perdas, na tua opinião? Vão, mas infelizmente... Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente a perda para varrer essa agenda política brasileira. Vão alçar o governo dos estados? Olha, Chicão, eu não quero ser pessimista, mas eu tenho que admitir que o povo brasileiro, daqui a 3 meses, esqueceu isso. Mas aí é demais esse povo aí, né? Lembra do apagão do Fernando Henrique Cardoso? Eu concordo com você. Esqueceram. O senhor Fernando Henrique Cardoso, a política de energia elétrica no Brasil, foi impressionante. Provocou apagão, ele desligava o Nordeste inteiro, faltava energia elétrica, porque não tinha cabo de transmissão, não tinha distribuição adequada, não tinha produção de energia no Brasil. O senhor Fernando Henrique Cardoso, que hoje vive pregando moral de cueca, querendo dar entrevista. Então nós somos Don Quixote aqui, porque esse povo merece toda essa operação, então. Eu desisti de brigar com você e te xingar quando tu xinga a população que vota. Porque, infelizmente, tu tem razão. Infelizmente, tu tem razão. Se trocar esse povo, botar 200 milhões de australianos e pegar esses... Anota, passada essa eleição, o PMDB vai continuar sendo o maior partido do país ao lado do PT. Aí não dá para ter respeito com o povo. Eles têm que roubar mesmo. Eu preciso um espaço de 30 segundos. Para mim, Gustavo tá, não sei. Não, presta atenção no seguinte, presta atenção no seguinte. Me cortaram, eu ia conseguir o meu... Calma. Falando em merecer, os nossos telespectadores merecem um espaço nesse programa. Eu tenho algumas coisas, tu deve ter outras. E eu também tenho. O que eu tenho... Vamos por hora. O que eu tenho, na verdade, é o de seguinte, abraços e a Ordem dos Advogados do Brasil lançou hoje uma nota oficial, porque também a OAB também terá eleições ao fim do ano e começam a surgir informações desencontradas que podem comprometer. Então, pela transparência, quem quiser acesse ao site da OAB, que tem integral. Mas, na verdade, a OAB está prestando o seguinte esclarecimento. Nós temos 86 anos de OAB, todos os seus dirigentes, todos que lá trabalham, o presidente, o vice-presidente, diretoria, conselheiros, o doutor Gustavo, que é juiz do Tribunal de Ética, todos trabalham gratuitamente. Segundo, não há nenhum dinheiro público envolvido. A OAB sobrevive através do pagamento da prestação dos seus advogados. Então, esclarecimentos básicos, embora tão óbvios, mas tem que ser feitos exatamente que começam informações desencontradas. E a nota de esclarecimento do doutor Ricardo Beck, que faz uma brilhante gestão, estão no site da OAB. Obrigado, isso é importante, Ruxa, porque apareceu um conselheiro do Tribunal de Contas da União, daqueles que não tem nada que fazer lá, né? Porque, afinal de contas, o país está indo bem, está tudo bem, não tem corrupção, não tem nada. Aí apareceu um conselheiro lá do Tribunal de Contas da União que está propondo que a OAB seja fiscalizada. O doutor ilustre conselheiro Capitão de Emprego, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A OAB é uma instituição privada. Ela presta contas ao fisco, ela presta contas aos membros da direção e aos seus associados. E era isso. O Tribunal de Contas da União tem muito mais coisas importantes para se preocupar.
Tá bom, seu conselheiro? Olha aqui, deixa eu... Tu vai falar ainda sobre isso? Sim, exatamente. Sim, então e trimestralmente são publicados os balanços da OAB. No site, tu acessa ali a cada 3 meses. Então, as contas são Pô, não tem nada mais fiscalizado. Não tem nada. Imagina você, Gustavo, você dirigir advogados. Não tem nada mais fiscalizado nesse mundo. E, imodestamente, é uma instituição de maior respeitabilidade e credibilidade que existe hoje na nossa sociedade. Só fica atrás do Exército Brasileiro. Quero mandar um oi. Todas as pesquisas de opinião pública, só fica atrás das Forças Armadas. Obrigado, Magda. Obrigado, Gustavo. Obrigada. Magda, dá um oi para nós que assistimos diariamente este programa maravilhoso. Um abraço carinhoso a todos. Inês Richter-Mansky. Caterine de Canoas. Beijo. Caterine de Canoas está dizendo, olha, a maioria dos postos em Canoas já estão secos e quem está aberto está vendendo a gasolina a R$ 4,99. Eu já paguei R$ 4,89 hoje. Os ônibus nesta quinta-feira vão ter, exemplo do que outros transportes, a tabela horária de sábado, nos horários de menor movimento, como o Ruschel disse. Nos de pique vão tentar conduzir bem a... Imaginou essa greve mais uma semana? Ah, sim, mano, exatamente. É isso que nós estamos trabalhando. E eles têm essa informação, né? Então, chega a ser risível essa proposta do governo de não ter uma solução negociada. Porque eles não eles estão dando a ideia, Gustavo, que eles estão tão fora do que está acontecendo, que eles acham que a questão agora é percentual. Não, agora é política de preço do diesel. Essa é a questão que tem que ser negociada. Não existe explicação para você reajustar em 70% os combustíveis em menos de 2 anos. Isso é criminoso. Repito, num país que tem um modal rodoviário. E eu tô com ciúmes da dona Helena Maria Malma, que mandou um abraço pra Magda. Querida. Todos os abraços que me mandam é pra mim dar abraço pra Magda. Não tá justo isso aqui, não tá justo. André! Ó, secando o São Leopoldo, viu? Hã? Também, secando o São Leopoldo, dona Meg. Não, isso aí também não... Boa noite. Poderiam me indicar uma boa concessionária de carroças? Cordialmente, André de Canoas. O burro já tem. Não, desde que Boa noite, Magda. Do Brasil acabaram. Este programa é 10, mas não posso deixar de falar na gola rolê do Vitorino. Pô, mas não tá bonitinho o negócio aqui? Bonitinho, tu sabe o que é, né? É um feio arrumadinho. Tá, mas eu sou feio e tá uma golinha arrumadinha. Não, tá horrível. Já te expliquei que tu não fica bem de gola roleta. Isso aqui na França é o charme. Mas isso aqui na França é o supra-sumo. Querido amigo, presta atenção. O trombadinha tá me cornetando. Olha aqui, parei, trombadinha, fica quieto aí. Olha aqui, ó. O Vitorino, deixa eu te explicar uma coisa. Essa gola rolê em ti não fica bonita nem em Paris. Não é a gola que nós estamos falando, é que não fica bem pra ti. Olha aqui, tu botou uma gola assim e tu já tem um papinho, né? Ficou uma comissão. Agora, dona Magda, pede um gancho também para Vitorino, que discriminou os câmeras aqui, que usa touca também, os funcionários que usam touca. Isso. Não, mas eles não fazem televisão, Chicão. A crítica é estar no ar. É pertinente. O Beckham faz muita coisa, Chicão. E além do mais, a minha gola rolê. É porque eu tenho pescoço grosso. Aliás, como outras coisas também. Mais uma razão. Isso aí é tira do cartão? As outras coisas grossas? Não. Parar? Pequeno polegar se Olha aqui, o Anão falando aqui. Presta atenção, rapaz. Vamos prestar atenção no serviço. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Eduardo Bauerman, de Estância Velha, ele pergunta o seguinte: sabe o que mais me impressiona, o que mais me deixa triste? Onde estão as lideranças políticas? Ele diz cadê, eu adoro cadê. Cadê os candidatos a governadores e a presidente? A matilha não vai sair da toca? São todos simulados. Ninguém toma partido, ninguém se manifesta, ninguém assume uma luta a favor do povo. Mas com muita cara de pau, vão nos pedir voto. Principalmente os que mudam de partido na última hora. Eduardo Bauer. Bingo. Agora o Vitorino, sem querer, ele foi um gênio. Eu sou um gênio querendo. Ele diz o seguinte: onde estão os nossos deputados federais? Tudo amarelando. Aonde está o nosso senador com aquela balaca, ternozinho de alpaca, papapá, cheio de CC, piriguete e piriri? Onde é que estão agora? E nós sem gasolina aí? Hein, Vitorino? Não, Chicão, assim, ó, os nossos senadores
do PT, do PMDB, os ilustres deputados federais, aqueles que vão para a bancada, porque o povo, agora que o povo precisa desses caras, tá tudo debaixo da cama. Debaixo da cama. Magda, Um split ligado. atenção. Do lado do Pinico. Magda, onde estão os deputados? Eu não sei, mas onde estarão, eu sei. Aonde estarão? Estarão na comissão que visitará o ex-presidente Lula. Conseguia, não? Em Curitiba. Mas quem são os amigos dele? Vamos lá. Na verdade, foi formada uma comissão lá na Federal, dos deputados federais, uma comissão que queria visitar o Lula. E aí o ministro Fachin, então, recebeu esse pedido e ele determinou, então, que fosse autorizado essa visitação. Então, será criada uma comissão, ele mandou que a Polícia Federal de Curitiba se juntasse com essa comissão e determinasse dia, hora e local. Também se fixou que as despesas desse deslocamento sejam por conta dos próprios. E não quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai fiscalizar isso? E não temos o dinheiro. Sabe? É a raposa cuidando do galinheiro. Na verdade, a determinação é essa, que foi autorizada a visitação, não, isso que tudo eles bem. acertem dia e horário e que não seja com dinheiro público. Mas essa visitação. até aí tudo bem, essas são as determinações e o cumprimento das determinações vai ser só a visita. Porque o resto não vai ter nada. Boa noite, programa Nota 10. Como sempre, esta blusa, não sei bem, azul do Vitorino, tá muito fashion. Haha, abraço a todos. Tiago Bruno Aranha. Já o Márcio diz o seguinte, não é nem o Márcio, tem um aqui que diz uma coisa maravilhosa que eu adorei, que ele diz que a coisa tá tão confusa, que não estão nem aqui, o seu Sadi. O seu Sadi diz assim, a crise no Brasil está tão séria que ninguém elogiou a blusa cor de papinha de nenê do senhor Vitorino. O seu Sadi, eu acho que essa blusa do Gustavo Vitorino tem cor de outra coisa depois da papinha do nenê. É o que sai. Não, mas o Marnilson, aniversariante. Não, mas dizer que eu também gosto muito de vocês dois. Mas não fui eu, foi o seu... Vitorino, quando eu chamo de vintage, um grande elogio, tu não diz que eu sou teu irmão. Agora, o Marlon que vem com essas papinhas de bababá e a Magda aí... Mas ele não é meu irmão. O Magda é um gigolô. Gigolô? Então não tem crise, Marlon. Que vive da minha audiência na Rádio Pampa. Vamos lá, Mário Barcelos. Que mais? Vamos lá, Scantofani. Bom, mas antes eu quero falar da Gleisi Hoffmann. Fala. Da Gleisi Hoffmann. Sabe o que ela disse? Ela visitou 3 vezes, ela visitou 3 vezes o senhor Lula na cadeia. Teve lá uns momentos conversando com ele, etc, né? E ela disse, Lula é o nosso Pelé. Não podemos admitir que o Lula fique no banco de reserva, né? Ele tem que ir para frente, ele tem que ser o novo presidente, ele tem que assumir esse país, o caos que está esse país e tudo mais. Lembrando a todos vocês que ela é acusada, denunciada pela Procuradoria-Geral da República, tanto é que ela não concorre mais ao Senado, ela está terminando o mandato agora, e ela vai ser candidata a deputada federal para manter o foro privilegiado. Então, essa senhora, né, dizer que o Lula é o Pelé. Que humilhação, o maior jogador do mundo. O Pelé. Então, essa moça, essa senhora, parece que ela não tem discernimento das coisas que ela fala tanta bobagem, né? Tanta confusão. Isso é uma chamada logorreia. Tá, ela é... Como é que tu disse que ela muito parecido com coisa... Logorreia. Não, logorreia é outra. É uma diarreia logística. Tá, então tá bem. Vamos lá, Mário. Primeiro aniversariante de hoje, Epitácio Pessoa, que foi presidente deste país. Esse nome não é fácil. Epitácio Pessoa. Sacadura Cabral, aviador português, que fez o primeiro voo de Lisboa até o Rio de Janeiro. Vieram em 2 aviões, ele e Gago Coutinho, né? Eu vi, inclusive, o avião, esse avião está exposto no museu na cidade de Lisboa. Está com todos, tem mais fotos e tem esse avião, é uma réplica, né? Porque não existe mais o avião original. O grande ator americano Douglas Fairbanks, que foi um grande sucesso na época inicialmente do cinema mudo e depois no cinema falado também, seu filho também. Zorro? Foi, ele fez Zorro também, né? E o meu querido amigo,
Digo amigo porque eu tive a oportunidade de sentar com ele, tomar um uísque com ele e conversar muitas e muitas horas. Silvio Caldas, o caboclinho querido. Claro que os jovens nem sabem quem foi Silvio Caldas, mas foi uma das vozes mais bonitas e o compositor, talvez, da canção mais linda, poeticamente falando, Chão de Estrelas, né? Chão de Estrelas, né? E eu tive uma noite lá em São Paulo, uma noite lá num aniversário meu, que fui convidado... Se tivesse no teu aniversário? Aniversário meu. A noite desse meu aniversário. Não, só para dizer, então, tinham muitos amigos lá, inclusive o Silvio estava junto, né? Ele foi convidado, eu não conhecia o Silvio, mas tinha uma vontade de conhecer o Silvio Caldas, né? E a emoção de ver aquele homem velho, já com os cabelos brancos, daquela voz maravilhosa, compositor de Chão de Estrelas e que tanto significou para a música popular brasileira. E eu perguntei, mas Silvio, você já parou de cantar umas 3 vezes? Meu filho, quando aperta, eu tenho que voltar a cantar de novo, porque senão eu não posso pagar o meu sítio, que eu pago o E vocês sabem o que aconteceu com ele? O aconteceu? Alcoolismo destruiu ele no final da vida. Ele estava tomando 1 litro de uísque por dia, 2 litros, um homem com 90 anos de idade, né? Isso acabou com o Silvio Caldas. O Wilton Gomes, o Papinha, lembra? Papinha. Foi o primeiro locutor do Jornal Nacional. Foi locutor do Jornal Nacional, Wilton Gomes, e eu me lembro muito bem da figura dele. Ele fez a transmissão de Cabo Canaveral, né, onde saíram os primeiros grandes foguetes, Saturno, etc. Né? Aí ele fez a transmissão, só que ele estava no estúdio. No outro dia ele foi tomar café na padaria. Eu perguntei, mas vem cá, você não estava ontem lá em Cabo Canaveral? Aí ele baixou a cabeça e saiu correndo. Era uma figuraça também. Né? O Dino Sani, ex-futebolista brasileiro. O Dino não chegou a ser técnico da seleção. O Dino Sani, ele foi interessante, que ele é um jogador italiano com nacionalidade brasileira, jogou pela seleção da Itália e pela seleção brasileira. E depois foi técnico também. E foi técnico internacional. Técnico internacional. O Otton Bastos, ator que trabalha até hoje, completando 85 anos. É um grande ator. Um grande ator. Um grande ator. A lindíssima atriz britânica Joan Collins. Lembram dela? Essa linda com aqueles olhos lindos, os olhos verdes maravilhosos. O José Agripino Maia, político brasileiro, esse eu não vou falar muito porque não interessa. Alan Garcia. Não está preso, hein? Não está, ele recebeu 1 milhão só, né? Alan Garcia. Político peruano, foi presidente por 2 vezes daquele país, Alan Garcia. O Alan Garcia foi apaixonado por uma mulher brasileira, muito minha amiga e amiga da Magda, Maria Tereza Druck Bastide. Porque ela era casada com um embaixador brasileiro em Lima e conheceram o Alan Garcia num evento. O Alan Garcia ficou alucinado com ela. Ele foi um grande gestor, um grande presidente. Ele que levou o Peru Ele que cuidou bem do Peru. O Peru está muito bem. Ele que levantou o Peru. Aí o Vitorino disse que ele levantou o Peru. Ele precisa repetir. Fica falando uma coisa séria, dona Magda, a senhora que é a presidenta do programa. E finalmente derruba o comandante. O ator brasileiro Hernani Moraes. É um grande humorista, o Hernani Moraes. Olha aqui, nós temos um e-mail do nosso telespectador que diz o seguinte: boa noite, bancada maravilhosa e semi-inteligente. Eu acho que eu não sou, né? Parou. Muito Digo semi, pois sei que a maioria de vocês são contra Bolsonaro. A ponto do senhor Caco Antibes dizer que nenhum candidato tem plano de governo. Pois, senhor Loirinho, Bolsonaro não só tem plano de governo, como já tem sua equipe montada. Seu Loirinho é ele. Tirando esta controvérsia a Bolsonaro. Adoro Bolsonaro vocês, total. Abraço a todos, Márcio Gonçalves. Ele nunca foi contra o Bolsonaro. Se defende. Não, ele só diz que não tem quem não vota no Bolsonaro. É que às vezes vocês fazem uma coisa meio tendenciosa e o Ruschel tem a capacidade, graças a Deus ele me ajuda, de tentar assim aparar umas arestas, não entendeu? Para que as pessoas não achem que é a opinião de todos, que o programa é isso, o programa é aquilo, que a empresa é isso, é aquilo. É só isso que ele faz. Ah, que bom, Gustavo Torino. Já sei qual é agora o segredo para tu ficar quieto. Já descobri. Eu tô chocado. Tá chocado? Então tá. Então continua aí. Pois eu quero dizer ao nosso telespectador, tá? Ao nosso telespectador, o Márcio Gonçalves, que o Bolsonaro foi vaiado 2 vezes em uma sabatina na qual ele participou na Marcha em Defesa dos Municípios. Isso aconteceu nesta quarta-feira e foi durante
Esse evento, que é organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, que é presidida por um gaúcho, uma pessoa que a gente conhece, inclusive, que é o Paulo Zielkowski, e tem uma visibilidade muito grande. E diz que após a primeira vaia que ele recebeu, ele perguntou, é para mim ou pelo tempo? Referindo-se ao fato de não ter usado os 4 minutos disponíveis pela resposta. Aí disse assim, já estou satisfeito, vamos para a próxima. Havia dito ao encerrar a sua fala antes da hora. Bolsonaro respondia às questões da pauta municipalista como repasses de verbas para saúde, educação, saneamento básico e também se firmaria compromisso de receber os representantes dos municípios a cada 3 meses. Na segunda vaia, ele subiu o tom de voz. Quem tiver ideias, por favor, me procure. Não vim aqui para dizer que sou o melhor do que os outros. Não tem solução fácil. Não tem espaço aqui para gente que na base do grito e do gogó diz que vai resolver. Questionado pelo presidente Paulo Zielkowski, que ponderou que Bolsonaro poderia virar presidente, que todos os partidos estavam representando no plenário em referência aos prefeitos, abre aspas, vamos respeitar e evitar a intolerância, foi o que ele disse. E ao participar, o deputado avisou que estava segurando os ataques, que recebe desde que assumiu a pré-candidatura, considera que a campanha dele será marcada por um vale-tudo, né? E ele disse, o meu pavio curto do passado cresceu agora, disse o capitão da reserva do Exército. Dona Magda, só fazer uma defesa a Bolsonaro. Bolsonaro é vaiado uma vez esse ano por um grupelho de petistas que fizeram esse país parar. Não é só petista, tinha PMDBista, petista. Exatamente. Esses partidos que querem enterrar o Brasil e vira manchete. E foi bom, porque o Bolsonaro com isso provou que ele é antipolítica. É notícia. Exatamente. É os prefeitos que estavam lá, os outros não podem nem caminhar na rua. É tudo PMDB, PP, DEM, PSDB, PT, PDT, todos eles têm partido político e ninguém que se coligar. Depois o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. E vocês torçam para ser recebidos depois, porque uma coisa vocês podem ter certeza: Milico não esquece, tem memória de Vitorino tem a razão, cabeça pensante. Toquei nesse assunto também porque uma boa oportunidade que a gente tem de conhecer o candidato Flávio Rocha, tá? Que é um outro candidato a presidente, né? da República, ele que é do Partido Republicano Brasileiro, será aqui mesmo em Porto Alegre na próxima segunda-feira. Aliás, segunda-feira, a Federação terá na semana que vem um Tá na Mesa especial justamente com esse candidato Flávio Rocha. E vai acontecer na segunda-feira, provavelmente por problema de agenda dele ou porque depois, na quarta-feira, é praticamente uma véspera de feriado. Então, Flávio Rocha, que é empresário, é um político brasileiro, filiado ao Partido Republicano Brasileiro e que é candidato à presidência da República, estará em Porto Alegre, na Federação, no Tá na Mesa, na segunda-feira, dia 28 de maio. Tem lugares ainda para assistir. Eu queria mandar um abraço ao artista Joel, que me ajudou nesse ensaio O Camaleão, diversas nuances do mesmo rosto, numa prévia que vai ser o meu livro, que vai ser lançado no final do ano. Genial! Você vê essa foto inicial no ensaio de 25 fotos do mesmo tema, no Instagram chicão.tofani. Muito bem. Fala, Gustavo. Magda, só para fazer um registro aqui, que nós estamos voltando lentamente aos nossos números. Atingimos a marca de 2.000 mensagens de WhatsApp no programa de hoje. Quantas leste? Muito obrigado. Eu já li umas 5 ou 6. Quer que eu leia as 2.000? Não, mas podia ler mais umas. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma aqui, a professora Rina Quadros está mandando uma mensagem para o Marne Barcelos sobre o dia de esqueça um livro e espalhe conhecimento. A ideia é deixar sempre um livro num restaurante, ponto de ônibus, no metrô, enfim, no táxi, e um bilhetinho dizendo: ei, você que achou esse livro, ele agora é seu.
É uma iniciativa que faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento do conhecimento. Então, assim, a professora Rina Quadros mandou especialmente para o Marne Barcelos, que é um amante dos livros. Eu acho muito legal, mas ela manda um livro para o Marne, para ele soltar em algum lugar, porque os dele ele não larga de jeito nenhum. É verdade. Magda, eu tô que tô como um radar. Falta gasolina na região Celeiro, de Três Passos a Tenente Portela. Tem filas nos postos. Acorda, Temer, ou vai ter que deixar o Brasil. Vinícius, vai ter que deixar o Brasil a pé, né? Porque não vai ter combustível para nada. O avião. Vamos pegar ele. Esse Temer, quando perder o foro privilegiado, vão pegar ele. Largando a presidência, no dia seguinte, no dia seguinte, lógico, será um cidadão comum como todos pegar nós. O que ele está fazendo. Magda, eu tô controlando o Gilmar Mendes. Eu achei genial esse Gilmar Mendes aí. Controlando o Gilmar Mendes, porque a parte que me cabe nesse latifúndio são as questões mais jurídicas. Latifúndio. Né? Ele soltou dois presos da Lava Jato. Um foi o ex-secretário do governo Sérgio Cabral, Hudson Braga, e o outro, Mário Pinheiro Machado. Todos presos por corrupção, um na operação de 2016, Operação Calcutá, e o outro na Serpro e na Posto dos Portais do Correio. Ele estabeleceu 3 condições, que é proibido deixar o Brasil, tem que entregar o passaporte em 48 horas, entregar o passaporte em 48 horas, não tem que dormir de noite, durante a semana em casa, e fim de semana não pode sair. Mas eu fui olhar por que ele soltou. Na verdade, não há, nesses 2 casos, nem condenação em primeiro grau. Eles estavam presos por questão de prisão preventiva, né? Um já estava há 1 ano e meio, então ele concedeu o habeas corpus. Não é aquele nosso caso de já prisão com condenação. Tem uma mensagem aqui bem interessante que vai exigir explicações de alguém da mesa. Recebo uma mensagem que diz o seguinte: adoro esse programa. Magda com a sua batuta regendo essa bancada como ninguém. Marne com sua intelectualidade invejável. O Chicão é de uma irreverência adorável. Vitorino com sua sinceridade é ímpar. E por último, Ayrton Ruschel. Uma pessoa incrível que tive o prazer de conviver por anos e com quem aprendi muito. Um abraço da Rosane Elisa Santos. Pois não. Vamos explicar, Rosane. Uma profissional da área, trabalhou lá no escritório há muito tempo. Tá, uma colega de... Eu vou começar a explicar assim, viu, Magda? Fulano de tal, uma amiga minha que me ajudou. Mas é que cada um tem o seu jeito de tratar as mulheres e os relacionamentos. Eu tenho mais do que conhecimento dela. Perua, que não sei o quê, que barará, que não sei o quê. Eu tenho mais do que conhecimento dela, tenho uma gratidão Chicão, muito e fica grande. imaginando, de repente, o tamanho do marido dela para fazer piadinha aqui. Pega leve. Não, é mais do que isso. Preciso 1 minuto, 30 segundos falar sério. Tenho muita gratidão a ela por tudo que me ajudou no trabalho. Ficou muitos anos, que eu acho que 1 década comigo. Um agradecimento público a ela e obrigado pela lembrança. Ela é uma sobrevivente, então. É o seguinte... Marne Barcelos, fala, Marne, depois é tu, Gustavo. Eu quero dar meus parabéns mais uma vez ao Papa Francisco, esse Papa progressista que disse o seguinte: muita gente da Igreja Católica está contra o Papa Francisco. Deus te fez assim e te ama, disse o Papa Francisco a um homossexual que foi abusado por um padre pedófilo no Chile. Ele foi lá, o nome do chileno é Juan Carlos Cruz, que sofreu abuso sexual de um padre pedófilo, né? Bom, o Papa disse: o Deus o ama assim, a mim não importa. E haviam dito a ele que eu era um pervertido. Eu não sou um pervertido. Ele disse: eu sou um gay e tal. Então, muita gente da Igreja Católica, eu levantei esse assunto na Rádio Pampa, foi incrível o número de mensagens que eu recebi, dizendo que esse Papa não merece ser Papa por ter dito isso, porque a Bíblia diz que é contra o homossexual. É a mesma conversa de sempre, etc. As pessoas não se dão conta que o mundo mudou, que as pessoas hoje são diferentes, que hoje existe a internet, que hoje você acessa qualquer coisa que você disser, a pessoa acessa ali para confirmar se você está falando ou não é verdade. Espero que façam isso na hora de votar também. E nós vivemos nesse momento de grandes mudanças. Como disse o Chicão Tofani, a gasolina vai acabar. Daqui a 5, 10 anos os carros todos serão elétricos.
Então vai isso tudo lixo, vai ser esse carro de lixo, e quem tem poço de petróleo vai chupar o dedo, porque não vai vender um. Vai acabar essa porcaria de petróleo. E o governo brasileiro, né, criminosamente trava a entrada do carro elétrico. É verdade. Exatamente, só a Toyota. Todos os países têm carros elétricos, carros híbridos. E só para encerrar, os dogmas da Igreja Católica. Os dogmas da Igreja Católica são feitos para serem mudados. Um dogma pode ser mudado. Mas é dogma, não pode mexer em dogma. Claro que pode. Como ele é o primeiro a dizer que os padres poderiam casar. Os padres seria o maior avanço, porque os padres, em outras épocas, casavam. Mas casavam. Outras religiões e credos, os padres casam. Claro, evidente. Na anglicana casa. Mas isso aí depende. Depende do... Mas eu sou favorável a esse Papa ser progressista, criar novos dogmas. Maravilhoso. Eu acho. E parar de ser hipócrita. Ele diz que esse Papa é comunista, não sei o quê. Não, mas não é hipócrita. Ele é progressista, eu gosto. Ele é o verdadeiro progressista. Deixa os padres casar, dar um tranquinho, coisa e tal. Mandar um abração. A grande ideia do Paulo Sérgio Pinto, toda semana fazer o seu programa com mulheres, que são mulheres da nossa sociedade, mulheres que aparecem, agora tem um espaço, ele me disse que vai fazer todas as quartas-feiras. Não, mas não é a primeira vez que ele faz hoje, não. Ele já fez outras vezes. Ficou muito legal o programa. Muito legal. Hoje eu revi Marta Becker, aí, o pessoal bacana. Muito legal. A ideia foi boa. Paulo Sérgio é um craque, sempre diz assim, é genial. Foi o maior comunicador da gente. É maravilhoso, o chefe é maravilhoso, é genial. Eu acho ele espetacular. Muito puxar saco. Ele me disse isso no banheiro. Eu acho que espetacular também espetacular também é saber que eles já estão quase com todos praticamente todas as licenças da prefeitura para poder colocar em execução o projeto Parque do Pontal, que é justamente aquele pedaço ali da nossa orla que era onde era o estaleiro só. Tá? Que todo mundo fala, aquilo tá um horror, aquilo não sei o quê, porque tem que não fazer, porque ninguém faz nada. Então eu falo sempre aqui. A criação de mais legal de Porto Alegre. Criação de perereca lá na curva. Então eu quero te dizer que já existe uma movimentação no local para começar a instalar, a montar um showroom e para a apresentação deste projeto e vender unidades deste empreendimento. Juliano Melnick, que é o sócio-diretor da Melnick Even, que é quem está com aquele projeto, está trancado. Por quê? Porque falta documento, porque falta licença daqui, porque falta licença dali, e agora eles vão tocar. Nós já recebemos praticamente, alvo de polêmica, há quase uma década, o Parque do Pontal aguarda pela licença da instalação da Secretaria do Meio Ambiente para que os trabalhos tenham início na área. O órgão tem até 180 dias para responder ao pedido. A expectativa é que isso seja atendido ainda nesse mês de junho e que lá já comece, então, comece a ter uma cara aquele espaço ali. A pior coisa que tem, Magda, é quando você não tem resposta do poder público. Ou diz sim ou diz não. Olha, digo não por causa disso. Enrolation. Ou então, cumpra essas determinações. Cumpra as determinações, vai lá e aprova. Agora, um negócio desse, dormir dentro de uma gaveta ou em cima da mesa de um burocrata por todo esse tempo, é um absurdo isso. É um absurdo. E, infelizmente, em Porto Alegre a gente tem. É isso que está Aliás, não é Porto Alegre. A gestão do meio ambiente no Brasil é jurássica. Ruschel, eu vi um projeto lá em Buffalo Grove, perto de Vernon Hills, no norte de Chicago, da cidade de Chicago, no estado de Illinois, em que os caras aprovaram em 90 dias o projeto e a licença ambiental. Mas é assim. E não é porque foi rapidinho. Não, os caras olharam. Normal. Antes dos caras fazerem, já sabem quais são as regras. Eles olham as regras, cumprem as regras. Tu apresenta. Os caras olham, olha, faltou isso aqui. Tá, me dá uma semana. O cara vai lá, uma semana, altera o projeto, ajeita, pimba, apresenta de novo, tá liberado. Aqui alguém senta em cima desse negócio e esquece. Esquece. Chama-se desídia. Não, isso se chama burocracia inexplicável. Isso é uma burocracia. Bom, eu sempre disse, ninguém me convence que no Brasil não se vende dificuldade, não se cria dificuldade para vender facilidade.
É verdade. Eu tenho cá minhas Tu concorda com isso, Mário Barcelos? Eu concordo em gênero, número e grau, porque esse é um país, né, em que as pessoas são anacrônicas. O governo, não as pessoas, o governo é anacrônico. Um governo muito antigo. São ideias ainda da época do Getúlio Vargas, né, como o Código Penal brasileiro e tantas coisas que nós temos nesse país. Então não é possível que continuemos à deriva como estamos até agora. Nós estamos prestes a ter a maior crise da história desse país. Prestem atenção. Muito bem. Prestem atenção também que a gente vai se encontrar amanhã de novo, logo depois do Jornal da Pampa, porque agora terminou a Atualidades Pampa desta madrugada, desta noite. Voltamos amanhã. Durmam bem, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.